Às vezes a gente sofre uma expulsão, a gente sofre um exílio, uma rejeição, a gente vai para o deserto e a gente acha que aquele deserto será definitivo na nossa vida. Você foi posto para fora do seu emprego, você perdeu a faculdade, você perdeu uma causa judicial, você foi despejado, São tantas situações de desprezo, de abandono, de deserto. Mas é interessante que é no deserto que Jefté se reinventa como pessoa. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria. Reflexão do dia. Aconchego. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus seja louvado. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. No livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Livro dos Juízes. E eu vou já explicar um pouco do entorno histórico dos Juízes. Capítulo de número 11, versículo de número 1 até o versículo 10. Vou ler da Nova Versão Internacional. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu dos irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam? E não me expulsaram da casa do meu pai?
Por que me procuram agora? Quando estão em dificuldades. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levaram de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. E assim Gileade foi com os líderes e ganhou a guerra, e aconteceu como tudo tinha sido dito. Eu tenho uma mensagem hoje à noite para você que tem uma história indigna. Eu quero falar para você que tem uma pré-história da qual você não se orgulha. Meu tema hoje à noite é falar para gente sem pedigree. Gente que está aqui hoje à noite e não se adequa às normas da estética, os feios, as feias. Quero falar hoje à noite aos que têm alguma deficiência. Você que não tem cacife racial, cacife social. Quero falar para você hoje, que está aqui hoje à noite, e você tem uma ferida na sua história. E essa ferida, alguém se preocupou de não deixar sarar, cicatrizar. Você tem uma ferida e você talvez tenha alguém que está o tempo inteiro tirando a casquinha da ferida, e ela volta a sangrar. A história que tratarei hoje à noite é a história de um homem que nasceu num período conturbado de Israel. O nome dele era Jefté. Israel, como vocês sabem, ficou 400 anos ou mais escravo no Egito. Saiu do Egito, peregrinou pela terra, pelo deserto, em direção à terra prometida. Chegou na terra prometida, e quando chegou na terra prometida, se estabeleceu nas redondezas daquilo que é chamado de Canaã, sem um governo central. Não havia um governo central. Eram tribos que ficavam, a própria clã, cuidando do seu espaço. Ficavam cidades separadas entre si e não havia um governo organizador, não havia uma espécie de governo central, seja ele império, seja ditadura, seja democracia. Não havia nada disso. O que havia eram tribos espalhadas e cada tribo tinha um chefe. E numa dessas tribos, um dos chefes se chamava Gileade. E Gileade casou-se, mas Gileade não foi um homem fiel à sua mulher. Como no mundo antigo, era muito mais comum
do que no mundo atual. Dos homens terem relacionamentos paralelos com prostitutas, homens montarem os seus próprios haréns com escravas, mulheres que eles escravizavam. Enfim, nós não sabemos muito da história de Gileade. O que nós sabemos é que ele envolveu-se com uma prostituta. E a prostituta engravidou. E teve um filho. E o filho se chamava Jefté. Mas ele teve outros filhos. E como ele era o líder da clã, logo entraram interesses de dinheiro, de propriedade, de status. E os irmãos disseram: você não nos pertence, você é o proscrito, você é o bastardo. E expulsaram Jefté de casa. E Jefté saiu de casa, expulso pelos irmãos, com essa pecha, com essa etiqueta pregada na testa. Ele é o filho da P-A. Preciso explicar, né? P-A. Quando querem falar palavrão na televisão, faz pip, pip. Aconteceu uma guerra e Jefté, expulso, se envolveu com um grupo, que o texto diz que eles eram vadios, marginais, mas era um grupo armado de valentes, porque Jefté era um homem valente. Aconteceu uma guerra, e lá na terra em que eles estavam, foram buscar Jefté. E disseram: vem nos salvar. Venha nos salvar. Vem com o seu exército se aliar a nós para a gente combater o inimigo. Jefté falou: vou, com uma condição. Porque vocês me expulsaram de casa. Vocês me botaram para fora de casa. Agora eu tenho uma condição. A condição é o seguinte: se a gente ganhar a guerra, eu quero ser chefe. Eu quero ser líder. E eles disseram: tá bom, a gente aceita. E Jefté tornou-se o líder da tribo dos gileaditas. Saiu da posição de filho da P-A, ou P-A, para ser o chefe, o líder daquela clã, daquele grupo, daquele acampamento. E quando eu leio essa história, por isso é que eu falei que eu quero falar hoje à noite às pessoas que são proscritas, as pessoas que têm uma história que muitas vezes não gostariam de ser dita em público, porque se conhecerem a história e os meandros, e os corredores, e os porões da minha vida, eu vou ser mal visto aqui nessa igreja. A minha história não pode vazar na minha empresa, porque se souberem na minha empresa quem eu fui, quem foram os meus pais, como eu passei a minha infância. Eu tenho um quarto secreto na minha casa que eu não quero que ninguém vasculhe, porque eu tenho vergonha do meu nome, eu tenho vergonha da minha história. É a história de Jefté. Você é um Jefté, você é uma Jefté aqui hoje à noite. E por que eu escolhi falar de Jefté hoje à noite? Porque nesse resgate das nossas memórias, nós temos que lembrar, nós temos que trazer à nossa mente sempre
que um dos padrões bíblicos mais repetidos na Bíblia é que Deus gosta de reverter histórias trágicas. Esse é um padrão bíblico que muitos de nós não conhecemos. Deus gosta de reverter histórias trágicas. Aliás, sempre que há uma história trágica, está ouvindo você, minha amiga Jefté de hoje à noite, meu amigo Jefté de hoje à noite, sempre que houver uma história trágica, saiba que Deus jamais olha para a sua história trágica com um fatalismo. Deus jamais vai olhar para a sua história trágica como dizendo: não tem jeito, é isso mesmo, e você nasceu para ser um cidadão de segunda categoria, ou você nasceu para ser uma cidadã meia sola. Não. Deus olha para as histórias trágicas como um potencial delas serem revertidas, como um potencial delas serem transformadas de trágicas em triunfantes, transformadas de horríveis em belas, transformadas de vergonhosas em inspiradoras. É um padrão bíblico. Abraão e Sara desprezaram Ismael, que é também uma história horrorosa da Bíblia. Abraão teve relações com a empregada, que chamava-se Agar. Agar engravidou. Houve um conflito entre Agar, óbvio que haveria, um conflito entre Agar e Sara, que era a esposa legítima. E Abraão chutou para fora de casa a mulher e a criança, que se chamava Ismael. E os dois proscritos e abandonados no deserto. A narrativa bíblica é linda. A simbologia bíblica é linda. Deus manda um anjo conversar com Agar e com Ismael e dizer a eles: não despreze essa criança e nem despreze a história dessa criança, porque dela eu vou fazer uma grande nação. Jacó amava Raquel e desprezava Lia. Porque Jacó casou-se com duas irmãs. Uma, ele amava de paixão, Raquel. A outra, ele desprezou. Duas mulheres dentro de casa, polígamo. Amava Raquel e desprezava Lia. Na cultura da época, as mulheres valiam pela fertilidade. Adivinha quem era fértil e quem era estéril? Jacó amava Raquel, mas desprezava Lia. Sabe o que é que Deus faz? Transforma Lia numa mulher fértil e Raquel se torna estéril. Como querendo dizer, há um jeito de compensar a desproporcionalidade do amor de Jacó pelas suas mulheres. Quer ver mais? Gideão era um juiz também nesse mesmo período aqui, que só tinha baixa estima. Primeiro, ele fazia parte de uma tribo, que era a tribo de Manassés, que não era considerado sequer uma tribo, era meia tribo. Nessa tribo de Manassés, ele fazia parte da família mais pobre.
E dentro da família mais pobre, Gideão era o filho mais desprezado. Adivinha quem Deus chama para se transformar no libertador de Israel nesse período? O Gideão. Quer ver mais? Tinha um homem chamado Jessé que tinha muitos filhos. Deus precisava de um rei para Israel. Os filhos eram valentes, fortes, musculosos. E Jessé tinha um dos filhos que ele tinha vergonha, porque ele era de baixa estatura, tinha um cabelo ruivo, encaracoladozinho, ele tinha o semblante mais delicado, ele não era um homem do perfil da guerra. E o pai, então, para não ter o filho dentro de casa, escondia o filho como pastor de ovelhas lá longe. O nome do filho chamava-se Davi. E quando o profeta Samuel foi escolher um rei para Israel, foi na casa de Jessé e disse: me mostra os teus filhos. Ele mostrou o primeiro, mostrou o segundo, e o profeta dizia: não, nenhum desses, não é possível. Eu vim aqui para escolher um rei de Israel, e eu não vejo no perfil dos seus filhos fortes, musculosos, valentes, arrojados, o perfil do rei. E aí ele assim meio envergonhado disse: eu tenho um que está cuidando de ovelhas. Samuel deve ter franzido a testa e ter dito: tem mesmo? Ele não é assim perfil de rei, porque ele gosta de tocar harpa. Ele é um homem de poesia, ele escreve música. Manda ele vir aqui, eu quero conversar com ele. Mandaram buscar o jovem Davi. E quando Davi aparece diante do profeta, o Espírito de Deus dá um toque no coração do profeta e disse a ele: porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Deixa eu dizer para você, jamais trate da sua história, as suas contingências, jamais trate o seu berço como sendo determinantes de quem você é. Jamais. Os mais esquecidos não precisam se sentir menores. Não precisam se sentir menos. Eu tenho uma história na minha vida. Eu já falei aqui diversas vezes na Bethesda que quando eu era adolescente, meu pai foi preso na ditadura de 1964. Os mais velhos aqui se lembram o que era ser um preso político. Lá na década de 1968, 1969, 1970, o que era ser um preso político? No bairro onde eu morava, 2 vezes o jipe da aeronáutica, meu pai era da aeronáutica, veio vasculhar a nossa casa. A gente morava numa vila. Vocês não imaginam o jipe da aeronáutica parado na porta da minha casa, 2 guardas de fuzil na mão e 2 entrando dentro de casa para vasculhar a nossa casa. Não é só o vasculhar e o medo, é a vergonha da vizinhança. Quanta vergonha eu tive da menina que eu pensava que eu ia paquerar e ia ser minha namoradinha. Que ela sabia que eu era filho do subversivo, que eu era filho do terrorista. E eu não me esqueço jamais, quando eu era adolescente, que eu disse na minha família, estudava num grupo escolar, numa escola pública, não tinha direito, não tinha como, não tinha nem a possibilidade de pensar em estudar num colégio particular. Não existia essa possibilidade.
Quando eu disse numa roda de pessoas da família, tinha 14 anos de idade, eu disse assim: eu gostaria de um dia estudar no Instituto Rio Branco, que é a escola que forma diplomatas no Brasil, embaixadores, no Rio de Janeiro. E uma pessoa da minha família olhou para mim e disse assim: filho do dote, não, meu pai tinha um apelido de dote, filho do dote não pode ter esse tipo de sonho. Você não pode sonhar isso, porque você está condenado pela sua história. Você está condenado. Essa era a mensagem. Não falou tudo isso, eu estou falando agora hoje à noite. Você está condenado pela história que você teve. Você está condenado pela deficiência que você tem. Porque você é gago. E os gagos não podem nunca ser um Moisés. Acontece que na Bíblia diz que Moisés, apesar de gago, se tornou o grande líder de Israel. Você não pode, porque você tem deficiência auditiva. E os surdos jamais poderão entender de música. Acontece que teve um músico surdo que se tornou um dos maiores músicos da história, chamado Beethoven. Você não pode, porque você tem deficiência visual. E um cego jamais poderá ser um grande escritor, um grande poeta. Acontece que Jorge Luiz Borges, o argentino, e Milton, o grande poeta inglês, se tornaram os maiores poetas, tanto da Inglaterra como da Argentina. Não pode, porque você tem lepra. Você tem uma deficiência nas suas mãos e você jamais será um escultor. Acontece que Aleijadinho se transformou no escultor dos escultores do interior de Minas Gerais, da era barroca do Brasil. Você jamais será ninguém, porque você foi condenado a 27 anos de cadeia e há 27 anos você não viu ainda a rua do lado de fora da penitenciária em que você viveu. Mas acontece que Nelson Mandela se transformou no presidente da República da África do Sul. Eu quero dizer para você hoje à noite, a sua história não é determinante, porque Deus está não vendo você a partir da sua história, mas vendo você por quem você é. A outra coisa que me chama muita atenção dessas nossas histórias, essa memória, é que os nossos desertos, os nossos abandonos, os nossos exílios, não são definitivos. Os desertos, os abandonos, os exílios não são definitivos na vida de ninguém. Botaram Jefté para fora de casa, expulsaram ele. Sai daqui, você não pertence a essa família. E ele foi viver na rua, se envolveu com vadios, o texto diz. Então, às vezes eu digo assim, às vezes a gente sofre uma expulsão, a gente sofre um exílio, uma rejeição, a gente vai para o deserto e a gente acha que aquele deserto será definitivo na nossa vida. Você foi posto para fora do seu emprego, você perdeu a faculdade, você perdeu uma causa judicial, você foi despejado, São tantas situações de desprezo, de abandono, de deserto. Mas é interessante que é no deserto que Jefté se reinventa como pessoa. Isso é lindo para mim.
É no deserto que ele se reinventa como pessoa. Então eles expulsaram Jefté achando que iam acabar com ele. E no deserto ele ressurge mais forte. Ele se torna maior. Então às vezes eu tenho vontade de dizer para as pessoas assim: tome muito cuidado para não zombar de uma pessoa que está levando 39 chicotadas nas costas. Não zombe, porque você pode estar zombando de Paulo, o apóstolo. Morda sua língua antes de você chamar uma pessoa deprimida. Morda sua língua antes de tratar uma pessoa com depressão como um louco, um maluco, um imprestável. Porque você pode estar escarnecendo de Van Gogh, o grande pintor holandês. Tome muito cuidado para não tratar um preso político como terrorista, vagabundo. Porque é bem possível que você esteja destratando de Nelson Mandela ou de Martin Luther King. Tome muito cuidado para não dizer, para não tratar de boêmio, vagabundo, naquele cara que você está olhando lá dentro do barzinho, que está sentado numa mesa e que está fazendo um sambinha numa caixa de fósforo, e você diz assim: olha que vagabundo. Porque você pode estar criticando Pixinguinha, o autor de Carinhoso, que compunha músicas fazendo ritmo numa caixa de fósforo. Cuidado para não tratar o menino filho da prostituta como se fosse um rejeito humano, porque é bem possível que você vá precisar dele para salvar a sua casa lá no futuro. Cuidado para não chamar de endemoninhado um homem que se preocupa com o pobre, com o proscrito, com o perdido, porque é bem possível que você esteja xingando Jesus de Nazaré. Portanto, não creia no poder das pessoas ruins de determinar a sua sorte. Os homens que enxotaram Jefté de dentro de casa, eles é que eram ruins, eles é que eram malvados. Talvez o discurso deles fosse um discurso do bom cidadão, dos bons filhos. Não, a gente não está botando Jefté para fora de casa. Não, longe de nós, a gente não é mau. Nós estamos só querendo preservar a casa do nosso pai. Claro! Porque todo discurso malvado e perverso vem sempre com uma lógica de bondade, de piedade. Então, tome muito cuidado, para que você não creia no poder das pessoas ruins. Porque às vezes a gente se deixa vencer pela maldade do outro. E é a maldade do outro que acaba determinando as nossas atitudes. E o que eu acho bonito em Jefté foi: não. Se eles me botaram para fora, o problema é deles, não é meu. Por isso que os homens que venderam José, eles não se acham, os irmãos de José que venderam ele como escravo no Egito, eles não se achavam suficientemente maus. Eles tinham uma lógica que validava, essa lógica validava as ações que eles iam tomar. Por isso eu não sou determinista.
Eu não sou determinista em nada. Eu não creio que genética determina caráter de ninguém. Eu não creio que o ambiente social determina. Eu não creio que cor da pele determina. Eu não creio que status social determina. Eu creio que o caráter de cada um de nós e a resposta que nós damos àquilo que tentam fazer conosco é que determina a nossa sorte. Por isso a expulsão forjou o caráter de Jefté. E eu quero dizer para você hoje à noite, dentro de cada um e de cada uma, aqui hoje à noite há um aço temperado que precisa ser polido. E esse aço temperado que precisa ser polido é o que vai dar a você força, estamina, vai dar a você ânimo para enfrentar tudo o que você tem pela frente. Não creia. É possível a gente reverter a cadeia, a prisão. Porque as epístolas mais doces que Paulo escreveu na Bíblia foram escritas de dentro da prisão. O Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, foi escrito numa ilha em que ele estava preso. A tradução da Bíblia de Lutero, vocês sabem que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e foi a tradução da Bíblia de Lutero para o alemão que deu à língua alemã a estrutura que ainda hoje ela tem. Pois Lutero escreveu e traduziu a Bíblia toda para o alemão, fugido e escondido dentro de um palácio de um príncipe amigo dele. Aconteceu, a sua vida aconteceu. A pergunta que você tem que fazer a você mesmo é o seguinte: o que eu vou fazer com a história da minha vida? Para onde eu vou? Como eu vou reagir à maldade, à perversidade? Lá no Ceará, tem um artista plástico, não é plástico, um artista, chamado Zé Pinto. Eu gosto de coisa de cearense. Como é o seu nome? Zé Pinto. Ele usa sucata para fazer arte. Sucata. Vai nos desmanches de carro, vai nos lotes de carros abandonados e pega sucata, radiador, cano de escape, eixo, parafuso, e monta obras de arte com sucata. Você sabe o que Deus quer fazer? Pegar a sucata da vida de muita gente para fazer uma obra de arte. O que a Bethesda está querendo com você? É que aquilo que você vê como sucata, que é a sua história, a sua vida, Deus está vendo como uma obra de arte. Depende nos olhos. Perguntaram a Michelangelo como é que ele esculpia. Ele dizia: eu vejo dentro do mármore. Eu vejo dentro do mármore uma vida querendo se expressar. Olha que lindo, do mármore. Dizem que quando Moisés esculpiu a estátua de Moisés, Michelangelo esculpiu a estátua de Moisés, a expressão da estátua era tão verdadeira que isso é uma lenda, eu não sei se isso é verdade, que na perna direita de Moisés tem uma rachadurazinha no mármore. E correu a lenda que quando Moisés terminou de esculpir a estátua, ele deu uma martelada no joelho de Moisés e disse: fala, porque era tão real,
tinha tanta expressividade. Como é que um artista vê dentro de um bloco de mármore uma vida? Como é que Deus vê no monte de sucata humana uma história bonita? E aí a história de Jefté termina que ele se torna o líder, o juiz. E aí eu tenho um último recado para você que está aqui hoje à noite. Cuide do seu caráter mais do que da sua reputação. Porque o que vale não é o rótulo que pregaram em mim, a etiqueta que costuraram na camisa que eu estou vestindo. O que vale é quem sou. E o que sou, essa dignidade, é reconhecida por Deus, que me vê, não por causa minha certidão de nascimento ser bonita ou feia, dos álbuns de família que eu tenho serem felizes ou tristes. O que vale, na verdade, é a pessoa que Deus vê, e é essa pessoa que eu tenho que alimentar com valores, com beleza. A maioria das aflições que as pessoas sofrem na vida são relacionadas à vergonha do que o outro está pensando de mim. Não importa o que o outro está pensando de mim, importa quem eu sou diante de Deus e de mim mesmo quando me olho no espelho. Eu tenho duas pessoas a responder: a mim mesmo quando me olho no espelho, e a Deus que me vê como eu sou. A opinião dos outros e a minha reputação não valem tanto como vale o meu caráter. E aí Jefté, por causa do homem que ele se mostrou ser, expulso e exilado, esquecido e abandonado, é guindado, pinçado, para se tornar o líder daquele povo. E é isso que eu acredito para você, mulher, para você, homem, e para você que está conosco hoje na internet. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.